está começando mais um Pode Prospectar, o podcast número 1 em prospecção ativa e também diversos temas para o profissional que busca crescimento. E hoje a gente está aqui com o Ricardo Bonato, sócio-diretor da Beta Serviços, uma das principais empresas de facilities do Brasil, que hoje conta com 941 funcionários. Isso mesmo. É isso, né? Isso mesmo. Bom, falei bem rápido assim sobre você, mas acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar. Bom, Elid, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Você sabe que eu admiro bastante a Prospect. Gosto muito de trabalhar com vocês. Quem somos nós e quem sou eu? Né? Vamos lá. Eu sou, então, sócio-diretor da Beta Serviços, uma empresa especializada em terceirização na área de facilities. Já estamos há 35 anos no mercado. Obviamente, com essa carinha, não quer dizer que eu tenha fundado a empresa, né? É uma empresa familiar. Quem fundou foi o meu pai, com muito orgulho. E eu estou na empresa há 22 anos. Eu acho que esse ano vai fazer 23 já. Então, é uma coisa voa. E eu cuido efetivamente, além da imagem da empresa e etc., principalmente da área comercial e da área de qualidade da Beta Serviços. Uau, muito bom. Bom, também te agradeço, é um prazer ter você aqui. Imagino. Para quem não sabe, na Prospect, o Ricardo tem o título de cliente mais gentil. É o cliente que todo mundo quer atender, todo mundo tem prazer de lidar e de conviver. E aí, assim, tem tantas coisas que a gente poderia falar, né? Você é empreendedor, você é líder, você é de vendas, você atende ali também na área de qualidade. Então, são tantos temas que a gente poderia falar que a gente gravaria, acho que uns 100 episódios temáticos. Com certeza. Teria assunto para todos eles, né? Com certeza. E aí, essa dificuldade de achar um tema. E aí, eu pensei da gente falar um pouco sobre atendimento, né? Bom, e na Prospect, um dos nossos treinamentos é atendimento e encantamento do cliente e de todos os públicos. Quem olha na minha apresentação específica desse serviço da Prospect tem esse título e entre parênteses embaixo tem e de todos os públicos. Por quê? As pessoas, no mundo corporativo principalmente, sempre pensam que atendimento e encantamento precisa estar focado no cliente. No cliente, isso. E, às vezes, se esquece de outros públicos. Na verdade, eu acho que o pessoal ele confunde um conceito de cliente. Cliente não é só quem compra teu serviço, é quem necessita de você. E quem necessita de você vai muito além de quem compra. Seu funcionário também é seu cliente. Exato. Seu fornecedor algo, né? também é seu cliente. Estreitar essa relação é fundamental. A tua empresa só será realmente forte se você compreender que todas as pessoas fazem parte de uma engrenagem que tem que andar em uníssono. Não tem como você apenas atender o cliente bem, mas na hora de dar o suporte para o teu funcionário que está lá na linha de frente, você não faz o que você precisa fazer. Atende ele rápido, dê o treinamento, dê a infraestrutura. Se você não faz isso, ele também vai atuar de forma ruim. Exato. E isso vai refletir diretamente num serviço ruim, como no meu caso. Mas isso vale para todo mundo. Se uma indústria, por exemplo, está ali com seus funcionários dentro de uma linha de produção e não atende bem aquele funcionário, a probabilidade daquele cara ou faltar, ou não fazer direito, ou até fazer algo propositadamente ruim para punir a empresa, por vingança, talvez, né? Por vingança ou qualquer coisa nesse sentido, é enorme. Então, eu acho um grande erro as pessoas não pensarem nisso. Um dos fatos da gente ser tão diferente no mercado e de muitas empresas recomendarem a Beta umas às outras é porque a gente observa isso verdadeiramente no dia a dia. Sim. E não estou falando por falar, porque é muito simples, né? Eu estou aqui diante de você e olha que lindo, ele está falando, muito bonito. Faz um benchmarking. Dá uma olhada aqui que é a Beta. Exato. Certamente você vai ver algo diferente.
Sim. que a gente observa estas pessoas de forma diferente também. Então, eu acho que isso é a grande questão. Quem é o cliente? Na ISO, a gente fala da parte interessada. É a mesma coisa. Quem são as partes que têm interesse na tua companhia? Exato. Quando você seleciona isso, uma das partes é o funcionário. Exato. E aí, dependendo do porte da empresa, você vai ter investidores, acionistas, todos eles são públicos Todos que eles. merecem atenção, prioridade e cuidado, E né? todos eles têm uma expectativa. Exato, esperam algo. Essa é a grande questão. Você, como empresária, tem uma expectativa em relação à Prospect. Exato. A Prospect é um ente diferente da Elid. Então, por que as outras pessoas não teriam o mesmo sentimento em relação à Prospect? Todo mundo que trabalha na sua equipe. Parece lógico, né? Porque é lógico. Mas na hora do vamos ver, o que o cara pensa? Naquele que compra, naquele que Que dá está dinheiro no gerando bolso. faturamento. Exato. Mas faturamento não é só venda. Com Faturamento também é o modo que você vende, a melhoria dos seus processos internos, Sim. a eficácia e eficiência desses processos. Então isso não passa necessariamente, ou muito provavelmente não pelo cliente, mas passa por toda uma cadeia de funcionários Sim, e também de fornecedor. com certeza. Porque um bom fornecedor é um cara que se torna estratégico para o seu atendimento. Veja, por exemplo, a gente. Eu trabalho com serviços há 35 anos. Eu não faço uniforme. Eu não faço produto químico para o pessoal de limpeza utilizar. Eu não faço o equipamento que o porteiro vai utilizar no seu dia a dia. Alguém me fornece isso. Exato. Alguém São tem que me itens dar. essenciais. E são itens essenciais. Se eu não trouxer uma boa condição para o meu fornecedor, na hora da emergência, na hora em que eu efetivamente precisar dele, ele não me atende. E às vezes, inclusive, não me atende conscientemente. Por quê? Porque você se tornou um cara ruim, um parceiro ruim. Exato. Agora, trabalha essa parceria de forma legal. Exato. É um cara que às vezes faz das tripas do coração, como diria a minha mãe, Pra te atender. para tirar coelho da cartola e te atender. E muitas vezes é isso que você precisa para você encantar o cliente. Aí ele fala, como é que ele consegue? Ele consegue por conta de uma longa trajetória em que ele trabalha o cliente, mas trabalha todo mundo que está envolvido na atividade. Exato, exato. Você vê como dá para falar muito disso, né? Em vendas eu falo muito isso, que todo mundo é vendedor e todo mundo vende algo o tempo todo. Para eu abrir minha empresa, eu precisei vender essa ideia para o meu sócio. Sim. Para eu ter funcionários comprometidos que vestem a camisa não só da Prospect, mas as dos clientes, que é também fundamental, Uhum. eles precisam comprar a minha cultura, o meu propósito. Então, tudo é vendas, tudo Sim. é negociação, Sim. e tudo é esse convencimento. Mas você falou, teve um trecho que você falou assim, de fazer isso verdadeiramente. E esse é o ponto. Uma coisa é ser genuíno, Sim. cuidado com Sim. pessoas, porque Sim. são públicos diferentes e, em comum, são pessoas. Sim. A autenticidade. Exato. E aí, o que eu percebo é que tem empresas que têm o atendimento não genuíno, mas acha que é estratégico. E aí ele usa estratégia de encantamento do cliente, mas que não é verdadeiro. Ah, sim, E claro. aí tem esse problema. Os funcionários em casa, na empresa, vendo aquele chefe, o dono da empresa, se desdobrar, colocar tapete vermelho para o cliente e para ele nada. Exato. Né? Exato. E aí fica um ruído, uma falta de confiança que não passa o verdadeiro, que é tão necessário. Com certeza. Né? E esse é um trabalho difícil. Na verdade, esse é um dos trabalhos mais difíceis. Porque é claro que você vai errar. Sim. Você é humano. Sim. E é então, difícil agradar todo mundo. Você vai pisar na bola com um funcionário, você vai pisar na bola uma hora ou outra com um fornecedor, você vai pisar na bola uma hora ou outra com o seu cliente. Mas a questão é, você fez isso por conta de uma falta de autenticidade, porque você está tentando impor uma metodologia a qual não faz parte da sua cultura, ou porque simplesmente as coisas podem acontecer desta forma? E outra, se acontecer, como é que você faz a partir do acontecimento? Sim. Você trata isso da forma devida? Você leva isso para a tua casa e trabalha o que a gente chama de ação corretiva?
faz todo um fluxo para entender o porquê de ter acontecido isso. Eu uma vez tive uma reunião com um cliente, há alguns anos atrás, e nós estávamos... E foi uma reunião assim, sopetão, sabe? Aham. Porque eu fui lá para fazer uma reunião simples, comercial, e quando eu vi, o CEO América Latina estava ali. O cara era um americano, não falava bulhufas, aí eu dou graças a Deus de ter estudado inglês, porque aí eu consegui desenrolar com o cara, e ele falou, tá, e problemas, vocês têm problemas? Não tem... Tipo como se fosse uma pegadinha. Sim. Eu nunca esqueço que eu falei para ele, é claro que eu tenho problema. Você tem problema. A tua empresa tem problema. Todo mundo tem problema. Agora, o que me diferencia em relação aos meus concorrentes é como eu trato o meu problema. Eu não pego esse problema e jogo para debaixo do tapete. Eu não olho para esse problema apenas como parte de uma mensuração que vai vir num KPI e aí no final do mês eu falo assim, mas eu passei a meta. Então tá tudo bem. Não, o problema ainda está lá. A forma com que eu vou atuar a partir da detecção deste problema é que vai fazer a grande diferença no atendimento. Exato. Porque ele vai observar, ele vai falar, cara, esse cara é diferente. Ele está olhando para mim não como mais um cliente, mas como o cliente. Até porque a prerrogativa de atender não é do cliente, é sua. Ele só te faz um convite. Exato. Você quer ser meu prestador de serviços? Exato. Você tem E duas ao opções. aceitar, precisa fazê-lo. Exato. Você pode falar sim ou não. Exato. Só que você falou sim. Então, cara, se você fez sim, faça por valer a confiança que ele depositou em você. É isso mesmo. Basicamente. É isso mesmo. É meio lógico, né? Mas é engraçado que as pessoas não observam isso. O básico precisa ser dito. É. Né? E isso, é óbvio, mas precisa ser dito. E no treinamento de atendimento e encantamento, até quando a gente pensa até em metodologia Disney, que é uma das mais conhecidas no mundo, tem um método que é, na ocorrência de qualquer problema que existe em qualquer lugar, na empresa mais aparentemente mais perfeita, ou maior ou menor, não importa, em todas elas existem problemas, é entender, escutar rápido, resolver, se desculpar rápido, se for o caso, mas entender o porquê e resolver. Sim. Então, é ter o diagnóstico e, com o diagnóstico, evitar. Sim. Porque o erro traz aprendizado. Sim. E também não basta assim, tá resolvido, bola para frente, aí você comete o mesmo erro, você não aprende com aquilo, né? Então, atendimento é muito amplo, assim. Mas aí, pensando também em questão de como lidar com pessoas, você tem 941 colaboradores. Não deve ser fácil, porque são públicos muito diferentes, sim, são todos colaboradores, mas com cada um tem sua história, tem as suas dificuldades. Como que faz isso? Então essa é uma pergunta, vou deixar a próxima para depois. Vamos por partes. Beleza. Responder isso não é fácil também, porque você não tem uma fórmula mágica. Você tem um conjunto de ações. E um conjunto de ações que continuamente estão sendo analisadas para eventualmente você ter que modificá-las. Parte desde você fazer aquilo que lhe compete como empregador, ou seja, pagar direito, recolher corretamente todos os encargos, fazer a coisa conforme manda o script, até dar o treinamento correto, não pressupor que as pessoas sabem por conta de experiência, mas trazer para elas o conhecimento, mesmo que seja uma reciclagem. Isso faz com que elas entendam, mesmo sendo uma reciclagem, a tua cultura, a forma de você trabalhar, monitorar continuamente, e não é monitorar no sentido de saber se está fazendo certo ou errado, porque isso é meio que óbvio, né? Afinal de contas, eles estão trabalhando para você e você não é uma empresa de caridade, você almeja um sucesso, um lucro e etc. Então a coisa tem que andar, mas é o monitoramento de satisfação. Saber se essas pessoas estão sendo bem atendidas no seu dia a dia. E no nosso caso em específico, a gente está falando de um público que infelizmente já vem de um aspecto social muito, mas muito massacrado no dia a dia. Porque a gente está falando de auxiliares de limpeza,
Estamos falando de porteiros, de jardineiros, pessoas que às vezes têm que pegar um transporte público muito complicado para chegar até o seu trabalho. Sim. Pessoas que muitas vezes moram em condições muito ruins. Muitas dessas mulheres são as principais fornecedoras dentro dos seus lares, porque os maridos às vezes fazem bicos e etc. Então, você não tem uma segurança de renda. Então, você tem que entender isso. Exato. Na hora de você for olhar para essa pessoa, tem que trazer um olhar para ela mais fraterno. E isso, eu não estou dizendo isso para você ser aquele que fica só passando a mão na cabeça. Não é isso. Sim. Porque Mas quem tem faz gente, errado... né? Exato, mas são pessoas. Exato. São pessoas. Então você tem que olhar para isso. Até porque, e aqui eu vou olhar estritamente de forma profissional como empresário, se você fizer isso, você também tem retorno. Então, existe um aspecto social, sim, incluído, que eu acho que é fundamental e condiz com todas as empresas. Hoje está na moda falar ESG. Isso não deveria ser moda. Isso deveria estar no DNA de todo mundo. Exato. Falar desse S de social, a parte social, Falar tem que ser só para colocar no relatório, Não. deixar bonitinho. Até porque a gente estava falando sobre o encantamento como não parte da genuíno, cultura. não. Tem que ser Exato. genuíno. Então, na hora que você internaliza isso e realmente entende que isso é importante, você vai começar a trazer também resultados para sua empresa. Porque as pessoas começam a olhar para a tua companhia como algo diferente. Exato. No meu caso, a gente está falando de, no Brasil, mais de 10 mil empresas de terceirização de serviços. Uau. É um número Muito astronômico. alto. Astronômico. É claro que a grandíssima maioria dessas empresas são muito pequenas. Mas isso te indica o quê? Que você tem um exército de pessoas que trabalham nisso todos os dias. Sim. E muitas dessas pessoas, elas pulam de empresa para empresa, e tem uma coisa que eu não gosto quando as pessoas falam para mim, essas pessoas vão para outra empresa por qualquer R$ 50. Mentira. Isso é mentira. E eu falo isso categoricamente. Por que é mentira? Por que elas vão? Porque, no geral, porque não são bem atendidas. Sim. Tem diversas pesquisas, não tenho o nome agora, mas de ampla divulgação, que o clima, aquela sensação de pertencimento, hoje conta tanto quanto Sim. o valor, Sim. que é muito importante, Sim. né? E você traz essa de cumprir obrigações da empresa, né? Pagar em dia, recolher todos os tributos. Eu vejo na Prospect que eles nos dão feedback, isso como sendo um diferencial da Prospect. Cara, isso é um absurdo. Eu falo, não, você Porque isso é nunca obrigação. Exato. Eu falo, eu não quero Pois é. obrigada por pagar o seu salário no dia. Isso é o mínimo do mínimo. É. Eu posso ser uma empresa horrível. Eu tenho que fazer isso. É claro, é tua obrigação. O mínimo é eu fazer a minha obrigação. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa com eles, caso... Mas não é assim no mercado. Exato. Você está desatualizado. É engraçado. Sim. Para não dizer que é trágico. É trágico. Então, o mínimo que você faz é a sua obrigação. E aí tem empresário que faz o mínimo achando que está fazendo muito Tudo. porque no mercado não fazem isso. Mas eu pago para ele. Cara, desculpa. É o mesmo que você disser assim, nossa, esse cliente é bom porque ele me paga. Temos um É a acordo. mesma relação. Exato. É um acordo. Exato. Ou ele é bom porque ele me entrega. Não, eu paguei pela entrega. Então, o básico não se discute. Não se discute. Né? Em Não toda a se discute, relação. é. Mas se a gente pensa assim, eu gostei dessa da relação com o colaborador, porque a Prospect tem um lado assim também reconhecidamente como humanizado. Bom, você conhece bem a Prospect, você conhece as pessoas, Sim. você conversa, você conhece o ambiente. A gente preza por isso, mas é algo que a gente gosta, né? Eu falo que eu abri a Prospect com a minha cabeça de funcionária, porque é o que eu era antes. Sim. Então eu sei o que me faltou. Ainda que experiências ruins foram muito boas para a minha carreira, porque me formaram como eu sou hoje, eu abri pensando, eu abri com a cabeça de colaborador. Sim. Então eu tenho isso muito enraizado. Mas, enfim, aí a gente tem uma linha tênue
às vezes, de confundir uma empresa humanizada, e uma empresa humanizada, na minha visão, é que entende que a relação é sobre pessoas e que a base é respeito, é entender que as pessoas têm uma história diferente, têm um passado, têm uma situação, como você falou, as condições das pessoas de chegada até o escritório são muito específicas e cada uma tem uma. Mas qual é o ponto de você ser uma empresa humanizada para que os funcionários não confundam, não ultrapassem a linha também, porque são pessoas. De todos os lados tem erros e percepções diferentes, e eu vejo isso até em clientes, principalmente quando eu dou treinamento. Poxa, a gente faz tudo, mas o funcionário quer mais, ou o funcionário abusa, não faz também a parte dele. Como que você vê isso? E se lá acontece, se você já tem algum Lidy, problema, enfim. na verdade, isso vai sempre acontecer. É natural até que aconteça. Porque vai depender muito da índole também da pessoa, da forma que ela entende a relação que ela possui com a empresa, com o seu patrão, com o seu chefe. Eu não tenho uma fórmula para isso. O que a gente sabe é que, eventualmente, essa situação vai acontecer e cabe a você, como gestor, identificar os limites para que você possa trazer uma ação. Eventualmente, você pode trazer uma ação tardia, porque você mesmo pode cometer o erro de aceitar alguns desvios em razão do histórico que a pessoa possui junto contigo, e você fala, vou dar mais uma chance. E às vezes essa chance, ela não é boa para você e muito menos para ele, porque ele também não vai aprender. Mas como saber se você pode dar essa segunda chance ou não? Não existe coach para isso. Exato. E quem disser isso, desculpa, é porque nunca liderou equipes. Exato, porque é fácil falar, né? Porque é muito fácil falar, fácil falar. Mas é muito difícil na prática. Exato. O que a gente sabe é que se todos estiverem cientes dos projetos da empresa, como a empresa tem que atuar culturalmente dizendo quais são essas metas e trabalharem para isso, certamente você vai ter sucesso. E as arestas que você vai ter que aparar no meio do caminho acontecerão normalmente. Vão existir pessoas que no meio do caminho não vão dar conta, Exato. Vão embora, vão ter outras pessoas que vão confundir o teu relacionamento mais próximo como algo paternal e vai se utilizar disso para cometer abusos. Sim. Vai existir sim, mas a tua posição tem que ser uma posição muito clara. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Essas pessoas têm que seguir comigo. O desvio, ele traz o quê para mim efetivamente como empresa? Não como pessoa, mas como empresa. Isso vai me trazer um prejuízo institucional, processual, financeiro, ou os três juntos. Clima, pela influência que Exato. o comportamento tem. Exato. Né? Porque Exato. a partir desta análise é que você tem que tomar uma decisão. De novo, não há uma fórmula. Eventualmente, um pequeno erro, mas dentro de uma cadeia de produção, é mais condenável do que um erro um pouco maior. Porque, eventualmente, esse erro um pouco maior pode não influenciar tanto assim, e a pessoa, às vezes, é muito nova, ela é júnior realmente, aí é a oportunidade de você ensiná-la. Então, sim, tem casos e tem casos. Exatamente, não tem fórmula única, não dá para você colocar no papel, mas eu tenho visto muito isso, assim, que as pessoas são contratadas pelas competências e demitidas por comportamento. Então, eu acho que também falta uma conscientização geral. Sim. Por parte dos colaboradores Sim. mesmo. Eu já fui, eu sei como é, eu sou fornecedora, de certa forma eu sou colaboradora, eu dependo, eu preciso entregar algo, né? E essa consciência de comportamento. Porque as suas técnicas, às vezes, eu dou dica para quem vai entrar em empresa, né? Eu falo, olha, entrar nas empresas é até fácil, permanecer que é difícil. Ah, sim. Não é? Que é o comportamental, sim, de fato, né? Aí eu queria saber uma coisa de você também, porque você também atua na área comercial, de vendas. Isso.
essa relação e esse, não sei se pode chamar de desafio, porque cada empresa enxerga isso de uma forma, mas você é o dono da empresa, você tem a cultura enraizada, você transmite isso de forma muito natural. E até por ser familiar, a cultura sou eu. Exato. Se e aí confunde. você vende e você tem esse lado de entregar, de fazer parte do cliente, de se aliar aos desafios Sim, que ele tem. Sim. Então você vende. E aí a passagem de bastão, porque não é você que estará na linha de frente no dia a Sim, dia, claro. né? É. Como que faz para isso, para essa passagem? E se já houve problema, sabe, de você vender algo, mas por algum problema a entrega ser diferente do que foi vendido por conta de pessoas. Então vamos lá. A passagem da cultura, esse bastão que você está dizendo, ela é natural quando você entende que estas pessoas que trabalham contigo também são seus clientes. Lembra que a gente iniciou a conversa lá atrás, dizendo que o cliente não é somente aquele que faz a compra do seu produto ou do seu serviço, mas também dos seus funcionários, etc. Ora, partindo desse princípio, se eu, ao vender para o meu cliente, eu transmito toda a cultura que quero transmitir a respeito da Beta, mas eu também entendo que o meu funcionário é o meu cliente, muito provavelmente eu vou transmitir a mesma cultura para ele, tendo as mesmas posturas, o mesmo comportamento, a mesma atenção, dispondo de infraestrutura. Eu não disponho de infraestrutura para o meu cliente para que ele tenha um bom serviço? Ora, então eu vou dispor da mesma infraestrutura para o meu funcionário trabalhar bem. Eu não faço treinamentos para quem está ali dentro, então vamos fazer treinamento ali fora também. Eu não apresento um certificado para o cara aqui, então vamos dar treinamento para o cara aqui e dar certificado para ele. Entende que você começa a criar um modus operandi que não está voltado só para uma cadeia, mas para todos os mas para todo mundo que está envolvido na sua empresa. Então a pessoa começa naturalmente a falar a mesma linguagem que você fala. Eu me deparo de forma muito feliz, muitas vezes com supervisores que estão em campo, e eles falam sobre a Beta e transmitem as informações da Beta como se eu mesmo estivesse transmitindo. Parece combinado, né? Eles falam a mesma coisa. E eu não fiz nenhum treinamento para eles dizendo assim, como falar, quando exatamente. o cliente falar com você, fala desse jeito. Mentira, eu nunca fiz isso. Mas eles começam a entender como a Beta se posiciona, o que a Beta quer, em termos de atendimento, de cultura, de personalizar esse contrato. E aí ele começa a fazer isso naturalmente. E ao fazê-lo, ele também transmite isso para os seus encarregados locais. Sim. Que por sua vez começam a transmitir para os seus auxiliares. Sim, é claro que os colaboradores viram uma... À medida que você vai baixando nessa cadeia, a informação ela fica mais dispersa. Eu sei disso. Sim, pode acontecer. Tá? Mas mesmo assim, aqueles que monitoram em cima desta cultura. Só que tem gente que desvia. E aí eu vou para a segunda parte da sua pergunta. Tem gente que desvia? Tem. Mas da mesma forma que a gente estava falando sobre pessoas que, por conta de um comportamento ou outro, acaba não se adequando, isso também é natural. Tem gente que não vai se adequar. Tem gente que vem de um mercado, por exemplo, que é o estrito senso. Aquela coisa do cara chegar engravatado, eu não estou falando mal dos engravatados, tá? Mas o cara chega todo engravatado, todo bonitinho, ele atende conforme está no papel. Se no papel está falando que ele faz A, ele faz A. Ele não pensa fora da caixa, nem nada disso. Ok. Tem empresa que é assim, é um modo de trabalhar. Tipo de tem gente que se adapta assim. Exato. Não é para mim. Sim. E eu particularmente não acho mesmo que é o que vai trazer o diferencial. Você cai na bacia das almas quando você faz tudo meio padronizado. Porque o próprio cliente e o próprio funcionário começam a entender que ele é apenas mais um número. Sim. Por quê? Porque se você estabeleceu, por exemplo, que o teu atendimento, sei lá, você tem que passar um e-mail para o saque @3 pontinhos
daqui 2 dias você vai receber um retorno de fulano de tal, mas para você falar com o coordenador, você tem que mandar um e-mail para não sei... A depender do Burocracia do problema, atendimento. cara, Não dá. você matou a chance de você ganhar pontos com o seu cliente. Exato. Eu faço muita visita em eventuais clientes, que são os prospects. Sim. Faço muitas visitas com eles. Sabe qual que é a maior reclamação que eu tenho? Não é do serviço e nem da equipe, olha só. Sim. Do atendimento. Sim. Aí ele fala assim, cara, o uniforme do cara rasgou. Faz 1 mês que eu tô ligando para alguém colocar um uniforme novo. Aí você fala assim, é um exagero? Não, não é exagero, porque eu já ouvi isso de várias pessoas, de diferentes prestadores de serviços. Mas por quê? Porque ele padroniza de tal modo o atendimento que o cara só cai mais um, é mais um que está ali na listinha de atendimento. Exato. Ô, meu, Exato. Não, em prospecção, né? Tanto na prospecção que a gente faz para a Beta ou para qualquer outras Sim. empresas. Quando, ao conhecer uma empresa, para eu desenvolver, elaborar um projeto de prospecção que é sempre personalizado, o empresário precisa me contar tudo. sim. E às vezes eles vêm assim, Elid, para speech, você né? prospectar, para você prospectar para mim, você precisa saber que eu faço isso, isso e isso. Eu falo, não, isso está no seu site. Isso são seus serviços, eu entendi. A parte técnica eu entendi. Sim. Eu quero o além, eu quero a mais. Porque o Quem é speech você, né? funciona com isso. Então a gente vai falar de proximidade, se é que tem. Porque falar por falar, talvez você entre, mas não permaneça. Uhum. Porque o speech é isso. Sim. O speech bem feito, ele te abre portas. Mas depois de entrar, tem uma série de degraus a serem Sim, escalados. sim. Então a gente precisa pensar nisso. E eu sempre penso nos diferenciais. E isso que você falou faz muito sentido. A gente Sim. ganha agendamentos de reunião por falar de proximidade, de atendimento de fácil acesso. Sim. Você precisa falar com alguém desta empresa, é muito fácil. Em 1 minuto, 2 minutos, você vai ser atendido por uma ou mais pessoas. E tem empresa dificultando isso. Não, e é engraçado Então, isso, né? Porque né, vai na contramão, inclusive desse mundo mega conectado Exato. e mega rápido que a gente vive. As pessoas não têm paciência para ver um vídeo no YouTube de 10 minutos. Elas precisam de um TikTok de 5 segundos. Se for 10, o cara já está colocando na velocidade 2. É um absurdo. O WhatsApp colocou ferramenta de 1,5, 2 em velocidade, porque a pessoa não tem a paciência de ouvir um áudio de 1 minuto. Ainda que seja do interesse dela. E quando eu falo 1 minuto, tem gente que fica de cabelo em pé. Eu falo para todo mundo que eu envio áudios para os meus amigos, eu não envio áudio, eu envio podcast para eles. Porque os meus áudios são de 10 minutos. Eu faço isso também, mas eu quebro. Pra não soar tão mal. Eu Agora envio falo, de 10. Vou fazer outro. Aí eu vou E eu já botando. falo pro cara, ó, você não quer conversar comigo? A gente não tem a possibilidade de um ligar para o outro e etc. Essa é a forma. Então você quer que eu te conte as coisas que estão acontecendo comigo? Quer saber das novidades em 1 minuto? Não. Não dá. Tá? Então, se a gente está dentro dessa realidade, como é que você espera que esta mesma pessoa que tem esse comportamento no WhatsApp, no TikTok, ou seja lá em qual rede social que a gente estiver falando, ele tenha um comportamento diferente quando ele está lidando com atendimento para ele, profissionalmente, onde inclusive ele precisa submeter o teu resultado como fornecedor dele para alguém. Mais desafiador ainda. Cara, tem que entender isso, né? Exatamente. Esse cara, ele não é o que paga a tua conta. Lembre-se sempre disso. Eu acho que, com exceção, por exemplo, da Beta, onde quem paga a conta está aqui, mas no geral eu trato com um gerente de facilities, com um coordenador de facilities, com um gerente de RH e etc. Não é o CEO. Não é o CFO, não é quem está pagando realmente a conta. Sim. Porque ele pode até administrar aquela conta, mas o dinheiro não vem dele. E alguém está perguntando para ele, cara, tá eficiente? Tá valendo a pena? Tá valendo a pena? Quais são os resultados e etc. Como é que você espera atingir esses resultados se você faz de qualquer jeito, coloca ele numa lista qualquer,
Exato. Ah, mas ele mandou e-mail? Ah, se não mandou e-mail, não fez um ticket, eu não faço nenhum atendimento. Meu, desculpa. Exato. Se o cara ligou lá no escritório, pode ter atendido o DP, a recepcionista, o cara da operação. Todo mundo corre para atender. E outra, pode ser o cliente que ligou, pode ser o funcionário que ligou, pode ser o supervisor que ligou. A empresa para resolver. para resolver. É isso. Esse é o encantamento, porque prestar o serviço é obrigação. Querer atender, se movimentar e mobilizar para atender, Sim. porque às vezes para você é algo corriqueiro, é algo, não é urgente. Se o cliente disse que é urgente, é urgente. É urgente. Você não precisa concordar ou não. É urgente, faz. Sim. Concordando ou não, mas né, pensar um pouco com a cabeça do cliente é muito importante. Lá no comecinho você falou que existem mais de 10 mil empresas. São concorrentes. São concorrentes. Teoricamente, eu imagino, porque quando a gente pensa em concorrência, tem concorrência direta, que faz algo muito parecido, ou tem concorrência que diz que presta aquele serviço, mas faz de forma diferente, mas vamos chamar todo mundo de concorrente. Sim. Como que você lida com a concorrência? Ai, minha filha... Você olha para a concorrência? Então, eu acho, primeiro assim, não é que a concorrência não seja importante. A concorrência, ela é importante porque ela movimenta o mercado. Então é natural que você tenha concorrência, tá? Mas eu acho que as pessoas se preocupam demais com a concorrência e deixam de se preocupar com o seu próprio negócio. Eu concordo. Olha muito para o que o outro está fazendo. Deixa eu ver o que o outro está fazendo. Copia o que o outro está fazendo. Cara, desculpa. Se você começar a copiar o que o outro está fazendo, você vai ser igual ao outro. Você não tem cultura. Exato. Né? E dentro de um mercado como o nosso, que é amplamente competitivo. Sim. 10 mil empresas. Tudo bem. Eu posso colocar, certamente, eu não tenho esse número, eu estou tirando aqui da minha orelha. Mas 70% dessas empresas, certamente, eu não chamaria de concorrente direto. Mas é um concorrente indireto. Porque ele estabelece um padrão de preço para aqueles que os contratam diferente do padrão do meu preço. Sim. Porque eu considero o meu preço competitivo, mas competitivo perante o quê, cara pálida? Sim. E eles, assim, competem e tem o preço diferente por diversos motivos ruins, inclusive, mas maquiam a entrega muito similar. Exato. Porque é muito fácil você copiar um discurso de entrega. Então, como é que eu posso considerar este cara como concorrente? Então, já estabelecendo como preâmbulo básico o custo, eu já elimino um monte de gente. Mas que não deixa de ser um problema, porque tem cliente que não enxerga isso. Então, De cara. Ele percebe isso depois, quando ele já se arrependeu, que ele viu que fez besteira. Será que ele seria também um bom cliente? Com certeza. Talvez sim, mas porque tem cliente que tem a maturidade de enxergar valor agregado e tem cliente que não tem essa maturidade. Mas tem muito cliente que contrata serviço porque ele entende que serviço é uma commodity. Sim, e eu já ouvi isso diversas vezes. Limpeza é commodity. Igual, telemarketing é commodity. Cara, assim, isso é ofensivo. É ofensivo. Porque não é o mercado que dita efetivamente o custo que você vai cobrar. Sou eu que tenho que educar esse mercado a respeito do custo que é necessário para uma boa prestação de serviços. Porque efetivamente você não compra uma Ferrari por um preço de um iQuid, de um Quid, né? Eu falei iQuid, mas é Quid, de um Quid. Exato. E eu aqui não estou desprezando um nem outro. Exato. Eu estou dizendo que são produtos diferentes. Compradores diferentes. Cara, então tem serviços diferentes. Sim. Se você tem produtos diferentes, tem serviços diferentes. Sim. Eu recentemente recebi um convite para participar de uma grande cotação nível nacional, 120 funcionários. Recentemente mesmo, ontem. Hoje é dia 11, né? Ontem, dia 10, recebi. O cara quer iniciar o serviço dia 1º de novembro. 120 pessoas. 120 pessoas. E ele me mandou só uma planilha. Ele não quer saber da minha parte técnica, ele não quer saber de como a minha estrutura de atendimento e etc. Então, à primeira vista, esse cara até pode parecer um bom cliente.
por conta do número de pessoas e pelo valor que isso trará para a Beta. Mas é efetivamente um bom cliente? Perfil de cliente ideal. É o perfil que eu gosta de quero? falar, perfil de cliente ideal. Um cliente que não eu tô dá falando ideal. nem abertura para eu fazer uma visita em qualquer unidade deles para entender Sim. que tipo de máquina que eu preciso. Sem ter isso antes. Ele não vai me dar essa oportunidade para atender o nível Brasil, porque ele está pressupondo que o valor de uma pessoa para atendê-lo lá é simples de ser executado. Mentira! Até porque, quando ele colocou numa das unidades dele, no interior do Centro-Oeste, ele colocou 21 pessoas, eu acho que foi isso, 21 pessoas, todas com o mesmo cargo. É mentira! Quem está no ramo sabe que dentro dessas 21 pessoas, você vai ter líderes, você vai ter pessoas com salário diferenciado porque vai fazer uma atividade diferente, eventualmente alguém vai fazer uma atividade que vai exigir um adicional, sei lá, de insalubridade, de periculosidade e tal. E esse cara também não entende isso, porque ele nivela todo mundo como se fosse igual. Você acha que eu quero esse cliente? Com todo respeito a ele. Sim, não. Não. Não enxerga eu não o valor quero, agregado do serviço. porque ele não enxerga valor agregado do serviço. Exato. O que ele quer é a bendita palavra chamada saving. Sim. Economia, apenas economia, apenas economia. Eu não sou uma empresa de caridade, então eu também busco economia. Exato. Mas da mesma forma que eu entendo que isso não é válido para mim, eu não faço com os meus fornecedores. Eu não contrato qualquer fornecedor. Eu contrato um fornecedor que vai me trazer um valor agregado, um atendimento e uma infraestrutura diferenciada. Porque na hora que eu precisar, esse cara tem que estar a postos. Você acha que esse cara vai contratar alguém que tem a minha infraestrutura? Eu tenho vários certificados, eu tenho gente competente que vai se desdobrar para dar um melhor atendimento. Eu, como meta de empresário, é elevar a régua da prestação de serviços. Esse cara não vai fazer isso. E tem muito concorrente, entre aspas, que quer esse cara. Tem. Que vai fazer de tudo. Que Mas esse concorrente, no geral, vai olhá-lo como um número. Exato. É mais um. Não é essa. É. De novo, eu tenho respeito por todos os concorrentes, desde o pequeno até os caras que são gigantescos, são, sei lá, 100 vezes maiores do que a Beta. De ser, né? Ok. Para cada mercado tem um estilo diferente. Concordo. Mas eu, particularmente, não acho que esta é a melhor forma de você encantar, de você dar um bom atendimento, Exato. de você ser referência. Às vezes eu participo de cotações aonde eu chego na empresa para fazer uma visita técnica, existem outras 2 ou 3 empresas ao meu lado. Estas pessoas representam empresas 100 vezes maiores do que eu. E isso não é um número... Não, são 100 vezes maiores do que eu. Né? É literal mesmo. Mas quem convidou colocou a Beta no mesmo patamar. Sim. É uma vitória isso. Valor agregado. Porque ele está enxergando um valor agregado. E as grandes também podem ter. Sim, porque eu recebo um convite para eu vender a empresa para esses caras. Sim, muito bom. Tem gente que me pergunta assim, né? Tem gente que fala com a Prospect e aí pelo valor de investimento acha que não faz sentido, enfim, você tem o seu poder de escolha, né? Sim, claro. E aí vai para um concorrente, aí volta e fala, Elid, mas que serviço ruim, meu Deus. Vixe, isso acontece tanto com a gente. Que pena. Aí teve uma recente que falou assim, como assim que pena? Eu voltei para você. Eu falei, que bom, por esse lado você está aqui. Claro. Mas que pena, porque quanto mais concorrentes ruins, mais o mercado enxerga o meu serviço como ruim. Se todos fossem bons, brigaríamos de uma forma por cada um pelo seu mercado. Exato. Mas com um serviço de qualidade, com foco no cliente, com o desejo de fazer o cliente mais rentável, inclusive, porque haveria uma valorização natural do mercado. Exato. Agora, concorrente ruim queima o segmento. É isso que não dá para entender. É isso que não dá para entender. Para mim, isso é tão lógico, é tão básico, ter uma união do mercado, mas cada um é muito individualista em seus propósitos. E quer crescer a despeito do trabalho que vai fazer, porque o que importa é o dinheiro que coloca no bolso. E, de novo, como empresário, é óbvio que você quer isso. Mas espera lá, você quer se matar de trabalhar
para você ter uma rentabilidade pequena em cada contrato e etc? Ou você quer aumentar esse markup? Não seria muito mais interessante você aumentar o markup, oferecendo um serviço de melhor qualidade, o mercado entendendo que você tem qualidade? Olha a cadeia que você gera nisso. Exato. Você começa, inclusive, a remunerar melhor aqueles que estão junto contigo, seus funcionários, os seus fornecedores, etc. Essa cadeia positiva traz serviços melhores para todos, rotatividade menor, funcionários mais dedicados e etc. Mas não, o cara quer só o número, só o número. Mas eu vejo isso que é um pouco do que a gente falou há pouco, que os concorrentes, as empresas olham muito para os concorrentes e não para si, não para sua essência. Sim, E muito. esse é o problema, porque aí você fala assim, bom, ele está fazendo, eu vou falar que eu faço. Mas ele não sabe os porquês, ele não sabe o que tem por trás, o necessário para fazer aquela entrega. Ele só diz que faz. Cara, cria o que você de fato consegue entregar. E faz o seu discurso em cima disso. Sim. Né? É igual ESG. A gente está falando do ESG. Para nós está sendo até natural. É claro que eu não tenho todas as ferramentas, todas as ações ainda para estar plenamente dentro do ESG, porque é complexo, é bem complexo e tem inclusive profissionais da área, tanto é que a gente contratou um profissional específico para esta área, que ainda estão estudando muito para compreender as diversas reentrâncias que este tal de ESG tem. Legal. Tem muita empresa que eu presto serviços, que é claro que eu não vou falar o nome nem nada disso, mas que faz um discurso lindo e maravilhoso. Que vende. É um discurso que vende. Não vende, até porque elas têm dinheiro, então tem alcance. A comunicação é extremamente profissional, é algo assim fantástico do que você vê. Você fala, meu Deus, eu queria ser a agência que fez essa coisa aí. Legal? Legal. Mas na hora que eu vou enviar um candidato para recepção e é preto, ele recusa. Não pode ser. Opa! Na hora que eu vou enviar um candidato... Vamos fazer um podcast, um episódio sobre isso, não é possível. Ele recusa. Aí eu falo... É o ESGzinho de gaveta mesmo. Que bonito, né? Isso. Quando você vai visitar a indústria, tem um problema ali onde o descarte dos resíduos não está exatamente tão bem parametrizado em relação à própria legislação ambiental. Já chegou ao absurdo de um cara falar para eu fazer uma poda de algumas palmeiras imperiais dentro do seu site. Eram algumas, tipo umas 20, beleza. Sem o licenciamento ter sido emitido pela prefeitura local. Faz aí, Ricardo, ninguém vai falar. Você entende? É complicado. Que é muito complicado. No público, que a gente falou dos funcionários. É isso que impacta. Está no documento, está no seu site, está no programa de televisão. Pois é. Os acionistas compram isso. Você acha que o funcionário que está lá não fica sabendo disso? Exato. E aí aquela comunicação interna... Ele perde a confiança na empresa. Aí o cara depois vai reclamar. Poxa, eu tô com uma rotatividade aqui, eu não sei o que fazer. Ah, você não sabe o que fazer? Começa pelo básico, cara. Sendo íntegro. O que você mostra. Seja íntegro. Exato. Com o seu discurso. Seja íntegro com a sua cultura. Tenho certeza absoluta que tem gente que vai escolher trabalhar contigo. Inclusive não pelo salário. Porque tem gente que faz isso. Sim. Eu quero trabalhar lá. Porque eu me identifico. Eu me identifico. E eu tô falando do meu ramo, que é um ramo, de novo, de limpeza, etc. Mas tem gente que vem bater na porta da Beta, que é ex-funcionário, que às vezes não é porque é ex-funcionário, porque saiu por causa de oportunidade. Não, saiu porque mudou de lugar, sim, né? Foi morar em outra cidade e tal. Motivos, tem vários motivos. Aí, de repente, ele volta, ele bate de novo e fala, nossa, eu adorei trabalhar aqui. A gente que fica postando na rede social, etc., recebe cada mensagem de carinho. Sim. Mas o que é isso? Integridade. É isso. É o que você é o legado. É o que você deixa, a marca que você deixa. Exato. É isso. A gente tem isso muito forte. E isso é atendimento. Então, exato. Tudo está ali rodando aí. Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Porque você entende que cliente não é só o cara externo, é o cara interno São também. São todos os públicos envolvidos. Com certeza. Nossa, Ricardo, eu não sei nem
quanto tempo se passou? Talvez 5 minutos? 2. Por aí, né? A gente podia ficar mais uma hora. Eu acho. Muito bom falar com você. E assim, teria muito mais coisas. E não faltarão oportunidades. Com certeza Né? absoluta. Hoje é o lançamento do Pode Prospectar, que é um sonho antigo de levar informação, de falar com pessoas como você, assim. Eu bem sei, porque você já tinha me dito desse Já? sonho antes, já. Eu gosto de gente. Eu sou jornalista, eu gosto de histórias, eu gosto de me inspirar, eu gosto de que as pessoas se inspirem. Então, assim, é um projeto assim do meu coração. Ah, sabe? que legal, Elid. Eu fico muito contente por vocês. Hoje é o lançamamento oficial. A gente está gravando aqui na Feira do E que Empreendedor. honra do ser o Sebrae. primeiro. Você é o primeiro. Olha Que honra, coisa, obrigado. assim, o cliente mais gentil Ah, que obrigado. eu já tive. E eu sou, assim, eu amo e sou muito grata por todos os meus clientes. Uma coisa que eu falo assim, gente, eu não sei se é o universo, tem gente que fala isso, né? De energia, de atração, que você atrai aquilo que você é, não sei o quê. Mas eu falo, eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte dos meus colaboradores. Então, eu os admiro, assim, profundamente. E aí eu tenho isso com fornecedores e com clientes. E tem gente que fala assim, não, é energia, é universo. Eu não sei e pouco me importa. Aham. Hoje eu tenho muita gratidão e você é uma das pessoas que eu tenho muita gratidão de ter contato, de conversar, de Que trocar fofinha. experiência. É verdade, eu me inspiro em Obrigado. você. E você sabe disso, não é de hoje. Hoje eu estou falando de forma aberta e pública. Mas para a gente fechar, até pensando né, de onde a gente está aqui na Feira do Empreendedor do Sebrae, se você puder dar uma ou algumas, enfim, manda o seu recado para empreendedores, seja ele Olha, de qualquer segmento. Isso é difícil. Isso é difícil. Porque cada um tem a sua realidade. Cada um parte de um começo diferente. Tem uns que partem do nada. Tem outros que partem de alguma coisa ou de uma grande coisa. Então, cada um tem uma realidade. Então, é difícil de você dizer assim, olha, pegue este caminho, tecnicamente dizendo, ou administrativamente dizendo. Mas uma coisa, eu acredito, que se você for íntegro naquilo que você acredita e responsável com as pessoas com quem você vai lidar, certamente você vai criar bons relacionamentos. E os bons relacionamentos, eles abrem muitas portas. A integridade faz com que você seja lembrado. As pessoas vão lembrar de você não somente pelo que você fez, porque eventualmente o que você faz, muita gente faz. Mas a integridade com que você faz, a paixão com que você dedica àquilo, é que traz todo o diferencial. E muito provavelmente é aquilo que fará com que você seja reconhecido pelos demais que vão falar boca a boca. Inclusive, o boca a boca é muito mais Ainda importante. funciona, né? Ainda Funciona e funciona muito, Exato. muito. Na era de Instagram, LinkedIn, TikTok, Face, etc., as pessoas esquecem que todo mundo que faz negócio é humano por si só. Você não faz negócio com máquinas, você faz negócio com pessoas. E as pessoas têm suas expectativas e esperam, no mínimo, que você seja verdadeira com elas. Então, integridade e responsabilidade com as pessoas, eu acho que todo mundo tem que levar para ser um bom empreendedor. Essa é a minha dica. Muito bom, incrível, eu adorei. Bom, obrigada mais Imagina. uma vez. Foi um Eu que prazer agradeço falar o com você. convite. Eu E que agradeço. Fica para uma próxima aí, da gente falar todos esses diversos temas. Que minha Se cabeça convidar, tá aqui, eu ó, venho. Cuidado, cheia não de apareça. coisas. A gente tem que fazer uma temporada, assim, de facilities, talvez, sabe? Ó, Fazer seria temporadas legal. por segmento. É. Porque tem muitas especificidades, mas tem muita coisa que é geral, é para todo mundo. E Uhum. você trouxe um pouco de cada coisa. Você trouxe bastante do seu segmento Sim. e de muita coisa que serve para qualquer segmento. Então foi assim, Tenho certeza. muito bom. Eu já falei com você várias vezes, hoje estou assim, uau, muito bom. Obrigado, Elid. Mais uma. É nóis.